O sábado institucional, portanto, não se refere ao sétimo dia da semana. Pode ser qualquer dia ou um período de descanso. Hebreus 4:8. Então, desde a criação do ser humano, Deus, então, colocou no coração do homem esse dia de descanso. Todas as coisas precisam parar de vez em quando. Até, por exemplo, o ser humano precisa de um dia de parar de comer, descansar o seu organismo. O ser humano, o corpo dele, né, a sua máquina corporal trabalha sempre, precisa de um descanso também. O jejum é importantíssimo para o ser humano e é um princípio que está na palavra de Deus. Todos os seres humanos deveriam ter um dia, pelo menos um dia por semana, de descanso, de comida também. É um dia de jejum, deveria aproveitar para fazer um jejum. As pessoas fazem exatamente o contrário. No dia do descanso dele, ao invés de ele descansar o seu corpo de comida, ele faz esse empanturrar de comida. Faz exatamente o contrário, está fazendo mal ao invés de fazer bem para o seu corpo. Assim também como as máquinas, né? Trabalham, precisam de um descanso. Os animais trabalham, precisam também de um dia de descanso. Então esse princípio de um dia de descanso foi dado por Deus como presente ao homem para ter um dia por semana de descanso. Até a terra Deus instituiu que ela deveria ter um descanso. Os homens deveriam plantar, mas no sétimo ano deveria a terra descansar. Então é um princípio institucional de Deus. É Deus que instituiu isso, um princípio de descanso. O descanso não quer dizer que tem que ser um determinado dia. Tem gente que trabalha e descansa na segunda-feira. Tem gente que trabalha e descansa na quarta-feira. Então veja só, existem aí vários dias e você pode ter um dia, você pode escolher. Tem gente que trabalha no dia de sábado, no dia de domingo, trabalha nos feriados. Aí ele vai ter o quê? Um dia de descanso durante a semana, que pode ser qualquer dia. Então esse dia de descanso, ele deve se lembrar que esse dia é um presente de Deus para ele e ele deve se dedicar a Deus nesse dia. Tópico 2 aí não era mandamento. O sétimo dia da criação não era mandamento, mas revela a necessidade natural do descanso de toda a natureza. O repouso noturno de cada dia não é suficiente para isso. Deus abençoou e santificou esse dia não somente para comemorar a obra da criação, mas para que, nesse dia, todos cessem o trabalho e assim descansem física e mentalmente para oferecer o seu culto de adoração a Deus. Então esse sétimo dia aí, instituído por Deus como descanso do ser humano, que Ele colocou isso no coração já do ser humano, é um dia para ser aproveitado para descansar, não só dormir, mas descansar do seu trabalho. Porque senão, o que acontece? O que está acontecendo muito hoje com o ser humano? Qual a doença que está mais aí invadindo o mundo hoje? Está destruindo as pessoas? É o estresse. O que é o estresse? É o cansaço que a pessoa tem do seu esforço físico e mental durante todo o tempo. Então se a pessoa, no dia do descanso, ao invés de ele descansar, dedicar esse dia a Deus, ele terá um descanso, porque quanto mais ele tiver intimidade com Deus, maior descanso ele sente na sua alma. Então, ao invés disso, o que ele faz? Ele aproveita o sétimo dia dele, que é um dia de descanso dele, e ele vai aproveitar esse dia para colocar o seu trabalho em dia. Ele leva trabalho para esse dia. Então ele não descansa. Ou então ele não leva o trabalho, mas fica com o trabalho na cabeça. Fica o tempo todo pensando. Então no seu dia de descanso, ao invés de descansar, de se dedicar um dia a Deus, o que ele vai fazer? Ele vai ficar pensando nas contas que terá que pagar no outro dia. Ele vai ficar pensando no trabalho do outro dia. Aí
ele vai ficar super cansado, vai continuar trabalhando mesmo sem estar fazendo um esforço físico. A sua mente estará cansada. E aí é que vem o estresse. Chega um dia que esse ser humano vai aí estourar, ele não aguenta mais. Então ele vai perder a capacidade de raciocinar rapidamente, normalmente. Ele estará tão cansado que ele, de repente, é como se uma máquina que tivesse um motor e o motor bateu. Não aguentou mais. E isso está acontecendo muito com o ser humano hoje. Principalmente quem mora em grandes centros urbanos, onde a vida é agitada e a pessoa nunca para se dedicar a Deus. Não tem aí um dia de descanso real. Então a maioria das pessoas pensa que esse dia de descanso é para lazer apenas. É para dar aí um lazer ao seu corpo. E aí se esquecem de Deus e acabam não descansando como deveriam descansar. Porque o verdadeiro descanso está em Jesus. É Ele que dá o verdadeiro descanso. E aí as pessoas, ao invés de procurarem por Deus nesse dia de descanso, procuram satisfazer o seu corpo. É dormindo o dia inteiro, ou então empanturrando-se de comida nesse dia, ou então vão fazer um esforço físico que o seu corpo não está acostumado a fazer e ele vai fazer nesse dia. Então a pessoa passa a semana inteira trabalhando normalmente, sem fazer exercício físico. Aí chega no dia do descanso dele, ele vai jogar bola, ou vai fazer alguma coisa assim que vai exigir muito do corpo dele, do seu físico. E aí o que acontece? O que acontece é o que está acontecendo. Muita gente morre devido a isso, muita gente adquire doença devido a isso, porque vai submeter o seu corpo a um esforço físico que ele não está acostumado a fazer. Passa 6 dias sem fazer e um dia vai fazer tudo. No tópico 3, os patriarcas não guardaram o sábado. O livro de Gênesis não menciona os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó observando o sábado. Segundo Justino, o mártir, Abraão e seus descendentes até o Sinai agradaram a Deus sem o sábado. Irineu de Leão diz que Abraão, sem circuncisão e sem observância do sábado, acreditou em Deus e lhe foi imputada a justiça e foi chamado amigo de Deus. Então você não encontra lá no Antigo Testamento, antes da lei, não encontra nenhuma ordem, nenhuma obrigação de se guardar um dia, e nós sabemos que isso provavelmente deve ter acontecido. Existiu um dia de descanso. Agora, não existe nenhum tipo de justificação por ter um dia de descanso. Então nós vamos ver os patriarcas aí, e lá não existe nada dizendo, no 7º dia descansaram, que no 7º dia eles tinham que descansar. Nada disso existe lá. E a Bíblia diz que Abraão é amigo de Deus. Amigo de Deus, sendo que não guardou o sábado, não guardou a lei, e não foi justificado por causa de obras. Mas ele foi justificado pela sua fé em Deus. Isso é que agradou a Deus. Não foi a guarda de um dia, não foi fazer obras, fazer alguma coisa, guardar mandamento, nada disso. Ele recebeu a justificação por acreditar em Deus, por confiar em Deus, por agradar a Deus, pela sua fé. E olha que nem foi justificado por guardar sábado e nem por causa de circuncisão. Mas ele agradou a Deus pela sua fé e não por fazer qualquer tipo de coisa para Deus. Quando veio a circuncisão como o quê? Como um sinal de aliança entre Deus e Abraão. Até quando esse sinal haveria aí de acontecer? Até que viesse o descendente, que é Cristo. Veja só, Paulo explica isso lá em Gálatas, né? Não diz aos descendentes, mas diz ao descendente, ou seja, está falando de Cristo. Então esse sinal de aliança entre Abraão e Deus devia prevalecer até que chegasse
o descendente que é Cristo. Daí para frente não precisava mais fazer isso. Mas eles continuam fazendo até hoje, quem guarda a lei. Mas Jesus já veio, era para cessar, Jesus chegou, pronto. É uma nova aliança. Assim como o sábado. Para os judeus, deveriam guardar o sábado como sétimo dia, para se dedicar a Deus, até que chegasse o quê? Deus. Jesus chegou. Pronto, agora é uma nova aliança. A velha aliança passou, acabou. Já se cumpriu em Jesus. Agora é uma nova aliança. Não precisa mais fazer isso. Parte 3 agora, o sábado legal. Tópico 1, significado. Tópico 2, o sábado do decálogo. Tópico 3, propósito. Então, significado. É o sétimo dia da semana no calendário judaico, marcado para repouso e adoração. Foi introduzido no mundo pela lei. É o sábado legal dado aos israelitas no Sinai. Nenhum outro povo na história recebeu a ordem para guardar esse dia. É exclusividade de Israel. Veja aí Êxodo 31, 13 e 17. O sábado e a circuncisão são os dois sinais distintivos do povo judeu ao longo dos séculos. Gênesis 17, 11. Então agora nós estamos falando sobre o sábado da lei. Não é mais sobre o sábado institucional, que Deus criou para todos os homens no dia de descanso. Agora nós estamos falando do sábado da lei. Então foi dada uma lei, uma norma para o povo de Israel, exclusivamente. Você pode ver na leitura aí. É exclusivo para Israel. Olha em Êxodo 31, nós acabamos de ler aí, versículos 16 e 17. Olha o que diz. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-os. Então está bem claro aí que é entre Deus e Israel. Você não é povo de Israel. E também o princípio aí visa chegar a Jesus. Jesus diz, eu sou Senhor do sábado. Então quando veio Jesus, pronto, aí findou esse tipo de lei que obrigava a pessoa a guardar um dia. Agora a pessoa vai ter um dia de contato com Jesus direto, um dia de alegria, de paz, de felicidade. Não é mais uma obrigação. Então veja só, as duas coisas findaram em Jesus, se cumpriram em Jesus, tanto a circuncisão quanto a guarda do dia de sábado. Tudo se findou quando Jesus chegou. Por isso é que Jesus não continuou, não deu continuidade a essas obrigações. Jesus não disse em lugar nenhum, nem existe no Novo Testamento lugar nenhum dizendo que a circuncisão ou a guarda do sábado vai justificar o homem. Pelo contrário, o que diz a palavra de Deus? Diz, se alguém quiser se justificar pela lei, então da graça tem caído. Então se alguém quer se justificar pela circuncisão ou pela guarda do sábado, o que aconteceu com ele? Ele caiu da graça, ele saiu. Nós estamos no período da graça de Deus. Nós somos salvos, é pela graça, sem merecimento. Paulo diz bem claro, não é pelas obras, é pela fé. Se a pessoa quer se justificar pelas obras, para guardar um sábado ou por se circuncidar, então ele saiu dessa graça. Não existe justificação por cumprir um mandamento, mas é pela fé em Deus. É por aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, se você não está na graça, você está na lei, e a lei condena o homem. A graça é que vem trazendo a salvação. Você precisa saber onde você quer ficar. Tópico 2, o sábado do decálogo. A expressão lembra-te do dia de sábado para o santificar, Êxodo 28, remete a uma reminiscência histórica e sem dúvida alguma Israel já conhecia o sábado nessa ocasião. Mas parece não ser referência ao sábado da criação. Ele aparece na promulgação da lei, Êxodo 20:11. Contudo, essa reminiscência não reaparece em Deuteronômio 5, 12 a 15.
Trata-se com certeza do sábado que o povo não levou a sério no deserto. Êxodo 16, 22 a 29.